Ora bem, os trabalhos. O problema aqui é que, portanto, o problema que nós queremos resolver é o facto de que os trabalhos são não tanto um exercício puro de avaliação, mas também um exercício de aprendizagem. Portanto, a ideia é que os trabalhos que são idealizados pelos alunos, concebidos pelos alunos, sejam um pretexto para eles aprenderem uma série de técnicas e aprenderem uma série de conceitos. E, portanto, para isso ser eficaz, o trabalho tem que ter interação com o professor ao longo de várias fases. Portanto, o que nós fizemos foi socorrer-nos do processo de desenvolvimento que existe na maior parte das organizações científicas grandes. Quando eu proponho um instrumento novo, eu tenho que fazer uma coisa que é uma carta de intenções, para que é que aquilo serve, qual é a motivação física, o que é que eu quero fazer com aquilo, e nessa carta de intenções dizer se, porque é que acho que aquilo é factível, até que ponto as tecnologias existentes já resolvem grande parte daquele problema ou já resolvem a construção de grande parte daquele instrumento e depois o que é que falta fazer e quais são os desafios para falta fazer. Passado um mês e meio, não é? Propomos uma fase também de interação com os professores, com o professor, de apresentação que se chama revisão preliminar. Esta revisão preliminar já tem, digamos, uma concepção mais exata ou mais, digamos, consubstanciada do instrumento e corresponde a uma apresentação, vai ser discutido pelo professor e um dos objetivos aqui é perceber, dentro do projeto global, eu quero fazer um foguetão, o que é que os alunos se propõem a fazer? É realista aquilo que se propõe a fazer, examinamos também dentro do que se propõe a fazer quais são os problemas críticos e dentro desses problemas críticos pensar se são factíveis, até que parte são factíveis e parte não são. Uma das possibilidades para estes trabalhos é partir de projetos já existentes, tanto disponibilizados, enfim, na bibliografia, numa fonte qualquer na internet, como de projetos já realizados nos anos anteriores e perceber o que é que se vai fazer a mais. Portanto, a ideia aqui não é tanto ter uma ideia fantástica e levar os primeiros passos, é realizar passos muito concretos no âmbito de uma ideia que se acha interessante. Portanto, a ideia não tem que ser completamente original ou completamente, digamos, fora do comum. Pode ser uma ideia muito pragmática, mas temos que perceber sempre o que é que acrescentamos. Portanto, a ideia já existe, já foram feitos estes estudos e a partirmos daqui e delimitamos o trabalho em relação a certos avanços. O chamado Final Design Review, digamos, é a apresentação final que será feita depois do período das aulas. Pronto, o resto são um bocadinho mais de detalhes sobre cada um destes passos e, em particular, o primeiro passo, que é chamar da Carta de Intenções. Pronto, mais fica para referência, são mais, digamos, passos importantes neste processo de interação constante com os professores e que conducemos à avaliação. E passamos agora, digamos, à própria explanação do que é que vai ser abordado. Portanto, tipicamente, nós queremos organizar o nosso curso, não é? Na modelação mecânica. Quando a gente diz modelação mecânica, significa, no fundo, a modelação com auxílio de ferramentas computacionais do nosso sistema que é constituído por algumas peças, com certa funcionalidade, com certas interfaces e outras peças, de modo a funcionarem como um todo coerente. Começa-se por uma pequena introdução, dá-se uns exemplos de instrumentos médicos, exemplos de instrumento de observação no infravermelho, e começa-se a falar mais de os princípios gerais do CAD paramétrico. Em paralelo, as aulas práticas de computadores, portanto, à frente do computador, vão permitindo ver o exemplo do CAD paramétrico a ser utilizado. Depois, o segundo capítulo é a simulação dos meios contínuos, portanto, que tem uma introdução aos métodos de simulação, a simulação estrutural, portanto, deformações, tensões, etc., em sólidos, a simulação da propagação de calor, tanto radiativa como
por condução e, portanto, em sólidos, e a simulação dinâmica de fluidos, uma introdução à simulação dinâmica de fluidos com exemplos que também, obviamente, podem estar relacionados com, ou estão normalmente relacionados com a propagação de calor. Finalmente, um pequeno capítulo sobre como é que é o processo disto, ou seja, como é que isto se desenrola a partir do momento que temos um projeto desenhado e validado, portanto, projetado e validado do ponto de vista de simulação, portanto, como é que se passa para o fabrico, uma ideia sobre os fundamentos de maquinação, que é, então, e como é que isto se produz na prática, ou como é que se pode produzir, e depois, finalmente, um capítulo, se conseguirmos ultrapassar este problema com a simulação eletromagnética associada à simulação eletromagnética. Ora bem, motivação. Isto é uma frase retirada do livro de Scientific Instruments, e no fundo é uma frase que diz assim, epá, como físicos, parece-nos que esta coisa da modulação mecânica a primeira sensação que temos é que é uma coisa que tem pouca importância, ou que pelo menos é um trabalho um bocadinho subalterno. Temos sempre esta ideia dos trabalhos subalternos, não é? E temos a ideia também de que esta modulação mecânica deve ser feita por engenheiros e portanto, que é uma especialidade que está fora da física, uma vez que é um ramo muito bem definido da engenharia. Pronto, isto é uma citação que tenta enquadrar este problema e dizer que quer dizer, uma concepção mecânica de um aparelho desadequada inviabiliza o aparelho como um todo. E uma das coisas que, digamos, torna esta parte do projeto um imperativo para os físicos é exatamente o facto de que são tipicamente projetos que envolvem muita inovação, as ideias estão sempre a evoluir e, portanto, a parte mecânica dessas ideias tem o mesmo problema que é, também estão sempre a evoluir. É difícil, sei de experiência própria, definir num gabinete de desenho de engenharia e o que é que queremos fazer em termos de suporte, apoio, infraestrutura mecânica do instrumento, quando nós, ao desenhar um instrumento ao longo de 2 anos, ao longo do conceber, etc., muitas vezes mudamos de ideias. E, portanto, a engenharia está mais, as disciplinas normais de engenharia estão mais pensadas para desenvolvimentos que, digamos, não estão em permanente reinvenção. Não significa com isto que os protótipos e protótipos avançados também não estejam em permanente reinvenção, mas são processos de engenharia mais bem geridos deste ponto de vista. Tentam fazer avanços mais lentos, comparativamente mais, digamos, passo a passo. Os objetivos do instrumento científico são sempre mais ambiciosos, não é? O objetivo não é tanto fazer uma coisa que funcione em todas as circunstâncias, com absoluta garantia, é fazer uma coisa que permita ter um resultado que é relevante, portanto, uma coisa que é inovadora, que é ambiciosa e que vai funcionar, digamos, uma parte importante do tempo e outras não irá, e a gente há de aprender com isso. Portanto, a engenharia, o projeto mecânico, as suas diversas componentes, são absolutamente fundamentais para acompanhar o projeto de instrumentação, mesmo que seja um instrumento óptico, mesmo que seja um instrumento eletrónico. Tem que acompanhar, e como o instrumento óptico vai, digamos, sofrer muitas alterações, porque tipicamente um instrumento científico sofre muitas alterações, será sempre muito adaptado, é difícil dizer, então fazemos logo no princípio toda a infraestrutura mecânica, envolvendo a sua parte energética, trocas de calor, processos envolvendo fluidos, etc. E depois deixamos a parte de investigação em física evoluir a seguir. Não, estas duas coisas estão em paralelo e, portanto, representam um desafio que não só os físicos têm que saber como é que são limitados por esta estrutura mecânica, como é que se podem refletir as suas limitações na estrutura mecânica, mas como têm que saber interagir muitas vezes de forma a otimizá-la ao longo de um processo que é, por vezes, longo. Ok. Este problema da motivação não é um problema novo. A maior parte dos livros medievais, ou mesmo do Renascimento, que enfrentavam problemas técnicos, problemas de engenharia,
tinham capítulos importantes, partes importantes dos livros, a justificar porque é que isto era importante, não é? Porque, então, nós, com esta cultura, enfim, latina aqui, muito da Península Ibérica, temos esta ideia que trabalhos que envolvem coisas que se fazem com as mãos são um bocadinho menos importantes, são uma coisa um bocadinho, enfim, que se delega em pessoas com menos capacidade e, portanto, é importante perceber que estes trabalhos de construção de equipamentos são prestigiados. E como é que isto se fazia antigamente? Fazia-se apelando a tudo e mais alguma coisa. Isto é um exemplo de um livro do século XVI, muito importante na altura, chama-se De Re Metallica, e é um exemplo de como, na altura, digamos, o reino metálico começava na extração do minério, na metalurgia para a purificação dos elementos, para todas as máquinas necessárias para fazer a drenagem destes sítios onde era explorada a exploração mineira, etc, etc. Portanto, tinha muito de construção e para prestigiar essa área, quer dizer, prestigiar o trabalho nas minas é sempre uma coisa um bocadinho difícil, mas para prestigiar, temos aqui um exemplo de como, digamos, as pessoas que coordenavam a atividade nas minas tinham até de saber astronomia, porque a astrologia, peço desculpa, a astrologia, porque essa permitia fazer a orientação de para onde é que estávamos a fazer escavações. Escavações de um veio para a direita ou para a esquerda, aparentemente tinham a ver com observações feitas a partir do céu, o que, enfim, hoje nos parece ridículo, mas na altura era uma forma de prestigiar, porque observar o céu já tinha na altura um alto prestígio e, portanto, se uma pessoa que coordenava a atividade na mina também tinha que ter os skills necessários para observar o céu, logo ele era uma pessoa, enfim, muito importante na sua sociedade.